Graça e paz a todos. Hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais acerca da parábola dos lavradores maus. Esta é uma parábola que se encontra escrita no Evangelho de Marcos, bem como também ali em Mateus capítulo de número 21, a partir do versículo 33. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Elivandro Eloy, servo do Senhor e pastor pela misericórdia de Deus. Então vamos lá. Nós vamos estar lendo aqui em Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo 33, está escrito o seguinte: Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando-se o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-los da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. E disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então aqui nós temos esta parábola contada pelo nosso Senhor Jesus, a parábola dos lavradores maus. E Jesus nesta parábola, ele fala-nos ali que havia um homem, e esse homem, ele resolveu ali cuidar de uma vinha que ele tinha. Ele cercou-a, fez um valado, diz ali que ele fez um lagar, que é o local onde iria pisar assim as uvas para se fazer o vinho. Ele construiu ali uma torre naquela vinha, né, uma torre de vigia, de alerta, para que alguém fosse posto ali para estar vigiando aquele terreno. E então ele resolveu ali arrendar para uns lavradores ali aquela sua vinha. E ele se ausentou, ele foi para um lugar bem longe, porém ele confiou aquela vinha nas mãos dos seus lavradores. Mas é óbvio que com um acordo, eles iriam usar a terra, iriam pagar por aquela terra e teriam ali que dar no devido tempo os seus frutos ao dono da terra. E então passaram-se ali algum tempo, alguns anos, e chegou o dia do acordo, chegou o dia da cobrança do que foi ali acordado. E então diz as Escrituras que o lavrador, ele manda os seus servos, um grupo de servos, para ajustar as contas ali com os lavradores, porém eles não receberam. Eles o maltrataram, diz aqui as Escrituras que o desprezaram, e depois aquele lavrador enviou um grupo maior ainda de servos para ajustar aquelas contas. Porém, eles também assim não receberam, o desprezaram, e diz que até apedrejaram alguns. E então, por último, o dono da vinha, ele disse: vou enviar o meu filho, porque se eu enviar o meu filho, certamente eles terão respeito, eles respeitarão
saberão que é o meu sangue, e então eles irão ajustar as contas. Mas diz aqui as Escrituras que eles levaram o filho para fora da vinha e também o maltrataram e mataram, tiraram a vida do filho. E Jesus, ele até propôs uma pergunta depois no final ali para os seus ouvintes, que na verdade eram os religiosos daquela época, os saduceus, os fariseus. E Jesus lhe propôs uma pergunta que nós encontramos aqui, no versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E eles mesmos responderam, e dizem-lhe eles, dá afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem frutos. Então eles mesmos responderam o que haveria de acontecer com eles, né? Jesus aqui estava falando acerca do reino de Deus, acerca de Israel. Depois ele explica lá na frente isso, que aquela vinha simbolizava o reino de Deus, simbolizava Israel. Então o que acontece? Foi-lhes confiado o reino de Deus. Porém, eles não zelaram por aquilo que eles receberam. Por quê? Mesmo a Israel sendo confiado os oráculos de Deus, Israel por muito tempo honrou a Deus apenas com os seus lábios, porém não honrou a Deus de coração. E Deus enviou seus profetas. Quantos profetas nós podemos ver no Antigo Testamento que foram ali apedrejados, que foram humilhados, que foram mortos pelos religiosos, por aqueles que não aceitavam a mensagem vinda de Deus, a mensagem de arrependimento, como o próprio exemplo de João Batista, que também veio anunciando a mensagem de Cristo, e no final ele teve ali a sua morte. Então nós podemos ver aqui Jesus trazendo uma exortação a eles, dizendo, olha, a vocês foi confiado o reino de Deus, porém vocês não deram frutos, não tiveram frutos de arrependimento, não se arrependeram dos vossos pecados, não tornaram-se para Deus. Pelo contrário, andaram segundo o vosso coração. E então, o que é digno? Vocês mataram, vocês matarão o filho. Jesus aqui ainda estava vivo, mas ele já estava predizendo a sua morte lá na frente, porque ele seria crucificado, ele seria traído, ele seria morto ali pelos religiosos daquela época. Então, Jesus estava dizendo, vocês rejeitaram o reino de Deus. Vocês rejeitaram o Filho também, que foi enviado por último. O Filho foi enviado para trazer a mensagem. Olha, é tempo de ajustar as contas, é tempo do arrependimento, de tornar-se para Deus. Mas, no entanto, eles assim não fizeram. E então Jesus, ele diz no versículo 43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Então perceba, Jesus estava preocupado com os frutos, pois eles não quiseram dar frutos dignos de arrependimento. Eles não quiseram, eles se ausentaram de Deus, desprezaram ao Senhor. E então o Senhor diz, olha, o reino de Deus será tirado de vocês e vai ser dado a um povo que lhe dê frutos. Nós sabemos que Jesus, ele veio para os seus, para o povo de Israel, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Jesus, ele veio também para os gentios. Os judeus não quiseram, Jesus, ele veio para os gentios. Então, por conta do desprezo dos judeus, Jesus se manifestou também aos gentios, a um povo longe, ao povo esquecido, que eram tidos como povo não de Deus. Então nós podemos nos atentar aqui nesta parábola o perigo de desprezar ao Senhor, o perigo de desprezar a Cristo. No caso, eles desprezaram e o reino lhes foi tirado. E nós podemos aqui também entender acerca da importância de nós darmos frutos para o nosso Senhor. Fique com esta palavra, que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.